Acho que o ponto fundamental ali, inicialmente, foi a gente conseguir provar o valor que a gente entregaria com os projetos de inovação. Mesmo dentro da ADM, sendo uma empresa muito voltada para a inovação, para a modernidade, a inovação ainda é um assunto, né, novo para a maioria das pessoas. Então, o primeiro passo foi a gente conseguir provar internamente que havia valor em fazer diferente, que havia valor em mudar a mentalidade das pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai trazer um case real de muito sucesso sobre como a colaboração estratégica entre tecnologia e negócios foi um importante motor para acelerar a inovação e aumentar a eficiência na ADM, que é uma das maiores marcas globais de agronegócio. E quem conta pra gente um pouquinho mais sobre esse case são duas pessoas da ADM, a Letícia Bretas, que é gerente de CX e inovação, e o Paulo Juno, que é gerente de inovação e projetos digitais. Tudo bem, pessoal? Bem-vindo. Tudo bem. Tudo bem. E quem participa também é o Rafa Ono, que é gestor de conta da ADM lá na DTI. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente. Bom demais. Então, bora lá começar, né? Grandes empresas, elas sempre enfrentam o desafio de modernizar sistemas legados, tem silos entre departamentos, e nesses casos, a relação entre a área de tecnologia e a área de negócio geralmente tem alguns atritos, tem desalinhamento de expectativa, às vezes tem uma lentidão na entrega de valor também. E aí eu entendo que esse relacionamento entre a área de negócio e a tecnologia foi um ponto de partida desse case da ADM. E aí eu queria, na visão de vocês, e aí eu vou falar primeiro aí para o Paulo, qual foi o primeiro passo para transformar essa dinâmica entre esses dois players aí, né, tecnologia e negócio, que gerou essa parceria estratégica? Acho que o ponto fundamental ali, inicialmente, foi a gente conseguir provar o valor que a gente entregaria com os projetos de inovação. Mesmo dentro da ADM, sendo uma empresa muito voltada para a inovação, para a modernidade, a inovação ainda é um assunto, né, novo para a maioria das pessoas. Então, o primeiro passo foi a gente conseguir provar internamente que havia valor em fazer diferente, que havia valor em mudar a mentalidade das pessoas, que havia valor em gerar projetos de uma maneira mais nova em relação àquilo que a própria área de TI e a área de negócio estavam acostumados. Então, no momento que a gente começou a direcionar para geração de valor, provar em escala, de pequeno, que dava para fazer diferente, que dava para trazer mais resultados de maneira mais ágil, ficou mais fluida a nossa vida e a nossa parceria com a área de tecnologia e com a área de negócio. As duas áreas precisaram ver o valor primeiro naquilo que a gente estava trazendo, para depois comprar a ideia, e aí ia falar ladeira abaixo, mas foi para cima, o resultado foi para cima sempre. E aí, Letícia, como que você consegue trazer um exemplo de um case dessa transformação, que a gente está falando aí de modernização dos sistemas legados, só para a gente materializar um pouco como que foi esse relacionamento mesmo? Eu vou falar, acho que é sempre do case que eu gosto de trazer. Foi uma dor que a gente recebeu de um cliente, né? A gente coloca, quando a gente fala de cliente na DM, a gente fala do cliente, do produtor e do motorista. Lá no início, quando a gente percebeu que nosso tempo de análise, por exemplo, de crédito, demorava muito para atender, e a gente fez um trabalho, né? Pessoas, processo e tecnologia para trazer esse resultado. Então, a gente trouxe uma plataforma digital de avaliação de crédito. Essa plataforma começou pequena apenas para produtor. Hoje ela já escalou também para clientes e também já está escalando para Latinoamérica, né? Então, realmente entregou valor. E a gente consegue gerar mais eficiência no processo, trazer mais transparência e resultado. Então, as pessoas que estão na área de crédito conseguem hoje olhar muito mais e ser mais analítico e ter mais tempo para conhecer o cliente e entregar valor para a área comercial. E o time comercial também está mais próximo e conseguindo ver esse resultado, consequentemente sendo mais rápido e proativo junto ao cliente, nosso produtor. E aí, até perguntando uma curiosidade mesmo, hoje qual que é o principal cliente da ADM? Pensa assim no que você está falando de cliente produtor, né? O nosso core business, né, quando a gente fala do agronegócio, são os produtores, né? Então, hoje a ADM tem aproximadamente aí 10 mil produtores, quando a gente olha de Brasil, tá? E a gente, né, muito médios e grandes produtores aqui a visão nacional. E sem dúvida, assim, a gente atende, considera eles, apesar da gente comprar grãos, soja, milho, algodão, né? A gente também comercializa insumos, fertilizantes, né, defensivos. Então, essa troca de compra-venda faz com que o produtor seja nosso cliente. E aí, nesse processo aí de crédito, que você trouxe, né, do case, qual que foi
sei lá, o principal desafio e como que vocês superaram? Acho que os dois podem responder isso aí. Eu não sei se cada um enxerga um desafio diferente pela sua área. A gente fez um trabalho muito completo no que a gente chama de scouting de solução. Então, um dos desafios iniciais era entender toda a necessidade, porque são várias áreas. Tem as áreas de originação, tem as áreas de crédito, tem as outras áreas que também são clientes desse processo nosso. Então, o primeiro ponto foi entender todo mundo, mapear todas as necessidades e procurar no mercado para trazer um parceiro que tivesse a solução ideal para a gente aplicar dentro da ADM. E depois tem os desafios de você fazer a transformação do processo, que não é fácil, né? Quando a gente traz a tecnologia, existe uma gestão de mudança que é muito importante, talvez até mais importante do que o advento da tecnologia, porque a tecnologia ela é uma ferramenta, se ela não for bem utilizada e ela não for transformada, ela não gera um impacto que o potencial da tecnologia pode gerar. Então, eu citaria dois principais, né? Primeiro, mapeamento de todas as necessidades, colocar todo mundo numa mesma página para entender e compreender todas essas necessidades. E o segundo foi o processo de transformação, que agora, Lele contando a parte boa, existe toda uma parte que foi, não vamos mais fazer assim, a gente precisa trazer isso para as pessoas que a maneira como elas fazem no dia a dia vai mudar e muitas vezes elas são resistentes. Então, tem essa barreira também de que a tecnologia pode dar a impressão de que você vai substituir as pessoas, o que é uma inverdade. A Lele fala sempre isso. As pessoas trabalham melhor com a tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta. Então, o primeiro ponto é trabalhar com as pessoas mesmo. Só complementar um ponto. Quando a gente trouxe essa ferramenta, por ser uma dor do cliente, muitas vezes era comercial que estava buscando solução. E a solução só virou quando realmente a área que é responsável assumiu e foram super parceiros, acho que por isso que decolou, né, nesse sentido, e realmente quis fazer a mudança. Então, a gente estava falando do cliente interno, porque muitas vezes é isso, né, a gente olhando para o cliente, você vê a comercial de alguma forma, acho que é normal isso em algumas empresas, né, querer acelerar o processo, mas o processo anda muito melhor quando as áreas se juntam, né, em grupos, né, eu falo multidisciplinares, todo mundo olhando o processo interno da cadeia, e o responsável olha, porque ele é o principal, né, contato ali, principal cliente da própria plataforma. No final das contas, isso que é estratégia, né? Quando tá todo mundo, assim, olhando por um bem comum, digamos assim, que tem um objetivo comum, né? Porque quando a gente tem vários departamentos, e as empresas, no geral, são vários departamentos mesmo, e cada um tá buscando uma coisa meio diferente, às vezes um conflita com o outro e cada um fala assim, não, mas o meu é o mais importante que o seu. E aí as coisas não funcionam, né? E aí, Rafa, assim, nesse processo, a DTI participou desse processo aqui de parceria estratégica nesse case, na visão nossa, assim, como fornecedor, né? Qual foi um principal desafio ali do time? Olha, eu acredito que estar próximo da área de negócio, da área de tecnologia e fazer essa conexão, né, realmente entre o desenvolvedor em si e as pessoas estão lá no dia a dia, à frente do problema, é o principal ponto de gargalo e eu acho que foi um dos principais pontos que a gente atuou em cima também. A gente foi lá, conversando com as pessoas, etc. E, claro, falando sobre agilismo, isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter para qualquer desenvolvimento de software que a gente tem. E aí, já aproveitando que você puxou o agilismo e até conectando um pouco com o que o Paulo disse lá no começo, dessa mentalidade de fazer pequeno, de sempre estar evoluindo, eu entendo que nesse processo todo dessa parceria estratégica, um dos fatores de sucesso foi a equipe como toda adotar essa e compreender também, não é só adotar, né? Essa mentalidade ágil, assim, do processo. E aí, assim, acho que uma das principais pilares dessa mentalidade é saber errar, aprender com o erro e adaptar e evoluir. Como que isso aconteceu no processo de vocês? Aí tem um ponto muito interessante que é quando a gente fala de mentalidade ágil, de mudança, de disrupção de processo, normalmente, quando a gente pega esses processos mais burocráticos, eles são burocráticos justamente por causa da aversão ao erro, né? Você justamente trava as coisas, você coloca um monte de processinhos para evitar um erro. Então é um contraponto quando você vem e fala, vamos fazer diferente? Então o primeiro ponto é a gente, como a gente tentou adotar lá e deu bastante sucesso, é mostrar que até certo nível, o errar faz parte de um aprendizado. Então, nós precisamos começar pequeno, precisamos errar para entender o que estava acontecendo e a partir do erro, quando você cria um processo de aprendizado, você torna até para as pessoas que estão envolvidas, você vai tirando essa pressão de que, poxa, a gente pode tentar um processo mais novo, se a gente errar dentro de um certo nível de controle, a gente está aprendendo. E aí você vai naturalmente tirando essa casca, essa amarra e as pessoas vão adotando os processos, elas vão percebendo que é uma zona segura de trabalho. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai mudando o processo. Esse caso que a Lele citou, hoje o processo é completamente diferente do que era e as pessoas já não têm mais aquela
trava em relação a isso, né? Eu acho que quando a gente fala, né, de implementar uma solução, desenvolver, o que a DTI tem nos ajudado bastante é exatamente na organização e padronização dos nossos dados. Então, assim, acho que todo o trabalho que a gente vem fazendo, não só seja com ferramentas ou não, mas a gente ter o dado, né, de forma organizada, de forma estruturada, trazendo inteligência, porque, de novo, trocar uma plataforma é um ponto, talvez ali uma área. A conexão que vai dizer do cliente até ali o usuário, esses dados não estavam de forma tão estruturada internamente, né? E aí a nossa estratégia toda com a DTI está muito nessa organização e nessa inteligência dos dados e preparar para escalar a inovação, acho que dentro da companhia também, né? Essa parte dos dados a gente vai falar um pouquinho mais, mas ela é bem importante. Não, ela é bem importante porque hoje em dia, assim, ter uma base de dados organizada, uma governança de dados, isso interfere na companhia inteira e ajuda até em otimizar processo, em compreender mais do negócio, ajudar na análise de negócio. E igual a gente está falando de valor para o negócio, isso afeta demais o valor para o negócio, né? Mas aí, antes da gente chegar nesse ponto, todo case de sucesso tem uns tropeços no meio do caminho, né? Porque isso faz parte de aprender com o fluxo, com o processo. E aí eu queria, se vocês tivessem um exemplo prático de um ciclo entre que vocês estavam seguindo, vocês perceberam que o rumo talvez não era o melhor, e aí vocês adaptaram, e aí vocês mudaram, e aí foi pro caminho certo. A gente tem isso todos os dias, né? Na verdade, acho que essa é a tônica da nossa área em específico e da nossa parceria com as áreas de negócio, é fazer essa correção de rota a todos os momentos. Até pela natureza da ADM, de ser uma empresa global, muito grande, a gente precisa provar as ideias em vários processos. E aí, nesses processos entre as aprovações, a gente recorrige rota, a gente refaz business case. Às vezes, um argumento de uma área que a gente pensou que talvez fosse o argumento mais importante, em uma reunião a gente descobre que é outra, aí a gente muda completamente a nossa lógica para conseguir falar e ter outras áreas para adotar. Então, é engraçado você comentar, porque o nosso dia a dia é justamente essa revisão, esse repensar em cima das ideias. E aí, pegando um gancho do que a Lely comentou, dos multidisciplinares, para mim, a principal vantagem disso, de você ter várias equipes, é justamente você perceber que a sua rota vai ser corrigida várias vezes. Às vezes, um argumento que eu uso com a Lely não é o mesmo que vai poder te convencer, e aí ela me dá outro mais forte. Então, você fez a leitura do nosso dia a dia. A gente vive de reordenações de argumentos para a gente trabalha com processos, né, e grupos multidisciplinares. Então acho que é isso, assim, só que até de alguma forma ele implementar, né, definir, porque a gente, de alguma forma, o nosso desafio é construir essa definição e o nosso business case. Então, para estar bem sólido, a gente é uma empresa, como você disse aí, né, global, né, tem várias áreas, vários desafios nessa questão de aprovações e para até implementar. Então, a gente realmente, como o Paulo disse, a gente trabalha bastante entre áreas, aprofunda na questão de processos, entende realmente, corrige o que tem que corrigir, até, eu falo, implementar. Inclusive, eu vi isso muito na prática ali, com uma demanda em que tinha uma área fazendo um Power BI, por exemplo, nesse caso era um Power BI, para a própria área, só que o time do Paulo e da Letícia viram a necessidade de isso se expandir e esse Power BI, essa ferramenta de Data Visualization, poderia atingir outras áreas, inclusive. Então, essa rota foi alterada. Nesse caso, juntamos muitas pessoas numa sala, a gente debateu, fez toda uma sessão. Isso virou, inclusive, um projeto que está sendo desenvolvido e que, com certeza, vai gerar muito mais valor, né? Antes da forma como estava sendo feito, agora da forma como está sendo feito. E aí agora, eu queria fazer uma pergunta para a gerente de CX. Empresas tão grandes, né? Igual você falou, a gente já falou que a ADM é uma marca global, uma empresa gigante, de agronegócio, que tende talvez ser um pouco mais conservador no negócio. Como que para você teve que orquestrar, o Paulo também, mas assim, eu pensando um pouco mais no CX aí do negócio, com as lideranças das áreas, para elas entenderem essa mentalidade ágil? Porque assim, eu entendo que uma mudança de cultura é de quem está na ponta, está executando, mas nesse momento de transformação, você ter o apoio e a liderança mais alta, digamos assim, entendendo isso, é crucial, porque existe algum tipo de decisão meio top-down nesse processo, né, de levar a mudança. E aí, como que foi isso, assim, desse contato com as lideranças? A ADM, por ser essa empresa desse tamanho, essa área nasceu no Brasil. Tá? Que bom. Facilita, né? E aí, mas ao mesmo tempo tivemos que começar do zero. Sim. E cheguei sozinha, né? Treinando antes do Paulo ainda, há quase 5 anos atrás. E sim, tive um sponsor, tá? Então, eu acho que
A gente reporta diretamente até para o presidente da América do Sul, tá? E desde o início, isso fez toda a diferença. Então, o primeiro passo foi a gestão de mudança. Como que você trabalha, né, com plano de comunicação, plano de capacitação, como é que você traz o conhecimento do cliente para a realidade de quem está trabalhando dentro da companhia. O cliente, ele não é só da comercial, mas a comercial é responsável por trazer o conhecimento do cliente também para dentro da companhia. Então, acho que a gente tendo um sponsor, né, que nos ajudava a orientar, a trazer a responsabilidade e a importância disso. A gente, como agronegócio, o que a gente comercializa é commodity. Então, o que vai gerar valor, né, eu falo assim, os produtos é uma commodity, o que gera valor é exatamente o nível de serviço, né? Logicamente, além de preço ali, mas quando você fala como que você atende um cliente, como é que você gera esse nível de serviço. Então, para a gente se diferenciar, a gente tem que conhecer o cliente, tem que aproximar e ver como que você entrega essa melhor experiência, o melhor nível de serviço com o menor custo. Então, acho que essa junção, né, de incluir o cliente externo, o produtor, o cliente, trazer ele para dentro da companhia e fazer as áreas internas, que a gente chama de cliente interno, entender, organizar todo mundo para trabalhar junto, eu acho que esse é o grande desafio. O desafio do, como a gente diz, né, o Customer Centricity, ele é gigante, né? Quando a gente consegue vencer esse desafio, também é muito satisfatório, né? Só comentando um ponto que eu acho que é uma virada muito inteligente, um movimento muito inteligente da ADM, que a área de CX e inovação são áreas grudadas. Então é como se a gente dissesse o que o mercado tem de bom para oferecer, a gente vai trazer, porque a dor do cliente está muito evidente. Então é muito inteligente esse movimento do caminho de CX e inovação, porque a gente traz justamente o que o mercado precisa do ponto de vista de o que está acontecendo enquanto inovação. E na parte de CX, a dor está ali. Então, assim, não tem área melhor para definir qual é o caminho e quem está mais sentindo. Então, acho que esse é a ponta, né? É uma sacada que a gente passa despercebido às vezes, mas é um movimento muito inteligente trabalhar CX e inovação de uma maneira muito junto. Inclusive, eles têm um programa muito legal, que inclusive eu tive a honra de participar, muito obrigado por ter convidado, que foi lá em Santos. Se puderem falar um pouco mais sobre esse programa, que mostra exatamente isso, a proximidade com quem está na ponta e também junto com a diretoria, com todo mundo que toma as decisões na ADM. Eu falo que é um case de sucesso, né? A gente pode dizer isso há 4 anos atrás, quando a gente identificou essas dores, e uma forma que a gente trouxe de trabalhar foram esses grupos multidisciplinares. Olhando para as prioridades ali, a dor estava muito na execução. Então, o que a gente fez foi organizar equipes multidisciplinares, desde o comercial, mas olhando muito para a planta, né? Para a operação ali de logística, planejamento, planta. E quando a gente fala das nossas plantas de esmagamento de soja, a gente fala desde a portaria, carga, descarga, enfim, todo o fluxo de faturamento, enfim, até a entrega. E esse grupo, ele começou esse trabalho há 4 anos atrás, olhando, né, eu falo para o básico, e hoje já vem trazendo resultados absurdos para dentro da companhia. Então, a gente olha, inclui o cliente e gera valor para o cliente e para a empresa. Então, acho que e realmente, a gente fez a nossa 2ª convenção, né, que foi feita em Santos, com esse grupo. Muito legal. Porque o destaque deles está absurdo e toda a nossa alta liderança suporta muito. E aí, voltando agora um pouco para os dados. Pelo que a gente entende também e que a gente estudou o case de vocês, um detalhe muito importante para essa transformação como um todo foi a transparência da parte de dados e a conexão que isso gera com todo mundo que participa dessa cadeia de produção, digamos assim. E aí, vocês aí, né, na área de CX, na área de projetos e inovação, garantiram que essa transparência não ficasse muito restrita à equipe, que ela fosse meio diluída entre a empresa como um todo e principalmente entre os parceiros também, porque como você tem vários parceiros na mesma cadeia, é muito importante que eles estejam conectados e também trabalhando pelo um bem comum. Então, como que foi esse processo de dar essa transparência, de garantir essa conexão entre todo mundo? Como que é, né? Porque esse também é o nosso desafio do dia a dia. Pensando de uma forma mais ampla, para fazer o que a ADM faz, que é grande, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, imagina a quantidade de informação, quantidade de sistemas, quantidade de etapas, quantidade de parceiros que é necessário para a gente entregar nosso produto final para o cliente. E esses dados, eles estão em diversas plataformas, dentro dos nossos sistemas,
com características diferentes, com maneiras de serem imputados completamente diferentes. Então, para a gente entender sobre a nossa cadeia, e aí eu posso dizer aqui abertamente, ele ainda é um desafio. Eu acho que para todas as empresas do tamanho da ADM também vai continuar sendo um desafio, porque são muitas informações. Então, a gente, como uma área que ajuda a centralizar esse tipo de informação, a gente parte do princípio de que as coisas precisam ser padronizadas. A gente também não dá passo maior do que a perna, no sentido de trazer algum advento de tecnologia sem que os dados estejam totalmente trabalhados. Então a gente tem projetos que gastam uma energia significativa para a junção de dados, para a padronização, para trazer esses dados antes da gente aplicar alguma tecnologia. Os nossos projetos, eles são inclusive faseados. A gente até brinca que está construindo um prédio, você faz primeiro a fundação. E a gente gasta muito tempo na fundação. A gente tem aqui pelo menos 3, 4 grandes projetos somente olhando para dados, para que na hora que a gente colocar algum advento de tecnologia, e aí é só colher os frutos, né? E o inverso também é verdadeiro. Se a gente imputa numa tecnologia, por melhor que ela seja, um dado ruim, o que ela vai jogar de output vai ser uma informação ruim. Então, é um desafio, e aí, não sei se citou ali, né? Como é o nosso dia a dia, porque é desafiador, né? É bem complicado, mas a gente entende que esse é o valor primário de qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, não importa se a gente tem uma ideia, primeiro é dados. A gente não discute nada sem que a gente tenha confiança plena no dado, porque senão é perda. Isso dá um quentinho no coração de escutar. É a maneira que a gente, né, trabalha e está tentando. O desafio é porque é bem complicado mesmo, mas a gente não dá passo maior que a perna. Assim, não só na DM, né, mas a gente vê muito, até pegando exemplos de mercado, dados é um problema e uma solução, né? E basicamente hoje essa confiança que você trouxe, essa veracidade nos dados que estão sendo apresentados é um desafio para quase todas as companhias que eu pelo menos converso. E até na DM, quando a gente foi, por exemplo, lá no GBS, muita gente traz como, cara, o que você gostaria, né, de melhorar aqui no dia a dia? Muito voltado quase sempre para dados. Vou complementar aqui, até por causa da DTI, nosso primeiro trabalho, acho que em conjunto, o que a gente sempre se preocupa quando a gente fala de dados é também para quem que a gente vai entregar essa informação, né? Porque também, quando a gente chega num ponto que tem muitos dados, a maneira como a DTI traz, que eu falo que é entender o negócio, como é que você constrói, porque uma hora a gente também tem que parar e falar, tá bom, agora o que eu faço com esses dados, como é que eu mudo minha maneira, inclusive, de trabalhar, né? O nosso primeiro trabalho junto, a gente mudou a forma de trabalhar das áreas, né? A forma como trouxe essa orientação, como trouxe os indicadores, a forma como o comercial, foi um trabalho feito com o comercial, tinha que ver aquilo, tinha mais tempo para atuar do que para construir e consolidar a informação. Então, eu acho que isso é uma preocupação muito nossa também, né? Tanto da estruturação de dados, mas como aquele dado gera valor para atuar e ser mais inteligente na tomada de decisão. Legal. O dado tem que gerar valor, né? O dado só com dado ele não serve para nada. Esse projeto que estão citando aqui, ele é puramente dados e ele mudou completamente a rotina do time comercial. Então, a gente eliminou um monte de planilha, a gente eliminou um monte de e-mail, a gente eliminou um monte de dados que eram soltos. Então, se a gente fosse dar um exemplo de dados, talvez esse seja o case mais propriamente, porque realmente a gente redefiniu a maneira, obviamente, muito alinhado com o que a área comercial pedia, mas era, bom, eles têm essas rotinas de inteligência comercial, uma série de informações. Como que a gente transforma esses dados para que isso seja automático? E a comercial, ao invés de gastar tempo gerando essas informações, trabalhando esses dados, acorda e já vai trabalhar efetivamente no core da comercial. Né? Esse é um dos primeiros que a gente primeiros fez, inclusive, é um dos dashboards mais visualizados na DM Global, não é? Globalmente. Globalmente, esse projeto é um dos mais acessados da DM mundialmente. Que bom. A gente tem bastante orgulho desse, e esse é puramente dados, né? Pode ter participado disso. Sim. E aí, Rafa, assim, você como a liderança da DTI, que tá ali o dia inteiro na conta, qual que é a sua visão como parceiro nesse processo? Assim, essa transparência, essa conexão com os outros parceiros, eles foram os grandes diferenciais para a gente ter tanto sucesso lá na DM? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que quando o parceiro, né, e nós como consultoria, entramos juntos em um projeto, e sempre com o mesmo objetivo, alinhados, etc., cara, faz toda a diferença em qualquer um dos projetos, em qualquer um dos nossos clientes, né? E basicamente a ADM, a Letícia, o Paulo entenderam que a gente está lá para ajudar, para reforçar, ser um braço
junto com eles nos ouvem e utilizam muito da nossa propriedade, do nossa capacidade para o desafio que é grande, né? Que é bem grande o desafio dentro da ADM, e essa conexão que a gente tem e esse alinhamento faz toda a diferença. Vou trazer um exemplo até de ontem, tá? Pensando aqui o Tadeu. O Tadeu me avisando aqui. Letícia, a gente teve ali um ponto, um problema, mas eu mesmo procurei o responsável, eu atuei, eu respondi, então a gente não te acionou. Isso é maravilhoso. Isso é bom, né? Então, assim, acho que essa forma de trabalhar, eu falo, né? Essa conexão, transparência, isso agrega muito. Nossa. Tanto pra gente, quanto pra quem vocês estão atuando, eu falo internamente, porque tudo que a gente faz, a inovação, né? E a DTI, é para um cliente interno ou externo. Para quem está na gestão, ter que ficar lidando com esses conflitos, esses atritos, isso demanda um esforço, uma energia tão grande. Assim, e é importante, mas é uma energia que você podia estar colocando em geração de valor, que ela acaba sendo esvaída em outra coisa, né? Então, assim, quando você tem um parceiro, ou os parceiros eles estão mais conectados, eles estão se resolvendo ali juntos, isso, nossa, é uma tranquilidade pra gente. Ainda mais a gente que tem vários projetos com a DTI e eles têm naturezas completamente diferentes e têm áreas completamente diferentes. Então, às vezes a gente tem uma reunião com a DTI de manhã de uma área, à tarde é da outra. Então, se a gente tivesse gastando energia também com esse tipo de conflito, não daria tempo. Ontem mesmo, outro exemplo que a Lele comentou, nessa mesma reunião, a gente já está discutindo uma nova iniciativa com uma outra área, então você vai que contaminando no bom sentido e outras áreas vão querendo fazer essas parcerias com a gente. Então, pra gente também é uma extensão muito boa, porque a gente consegue quase que tentáculos, assim, e entrando nas outras áreas. E aí, falando agora um pouco de resultado, a gente já pincelou vários resultados aí pela conversa como um todo, mas como que essa iniciativa, ela se traduz em um valor perceptível, assim, talvez, não sei se a gente consegue ter algum tipo de indicador, alguma coisa assim, nessa experiência do usuário interno, né, e no fim das contas para todo mundo. Olha, a gente é CX e é inovação com resultado, tá? Então a gente brinca, né, sem romantizar CX e sem gourmetizar a inovação. Isso é Exatamente, bom. A gente brinca assim dessa forma, mas é porque tudo que a gente faz tem que gerar valor, tem business case e todas as iniciativas entregues, a gente também acompanha e monitora os resultados, tá? Então, a gente faz, durante a implementação, tem esse business case, né? Então, a gente traz indicadores de tempo e de resultado. E após a entrega, a gente tem indicadores não só do resultado ali medido mensalmente, a gente tem que apurar isso todo mês, como também indicadores de performance. Então, isso faz parte da nossa governança, tá? Então, isso não nasce nada se não gerar valor, tá? Então, isso é extremamente importante. Principalmente os tangíveis, né? A gente tem também os intangíveis, que são fundamentais, também, mas a gente mede tudo que a gente faz, né? E aí, queria falar um pouquinho sobre o Inova GBS, né? Porque ele foi um programa de inovação que foi originado por conta dessa parceria toda que aconteceu entre as áreas, essa união, e tem resultados financeiros expressivos por aí. E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Inova GBS e falar qual que é o principal legado que essa iniciativa deixa para a ADM. Esse é um projeto que eu tenho bastante carinho, porque como que ele surge, né? A gente começou lá em 2023 aí para as áreas, até mais cedo, mas e mais efetivamente tratar as dores do GBS. Explica um pouquinho, quem que é o GBS? O GBS é uma área que, não vamos minimizar chamando de back-office, mas é a parte toda burocrática, administrativa do nosso negócio. Então, se tem a parte que está ali com contato com o cliente, o bastidor é o GBS. Então, é uma parte tão importante quanto a venda, tão importante quanto o nível de serviço, é você tratar as partes burocráticas e o processo ser fluido, porque, né, o cliente também vai sentir ali se alguma coisa emperrar, se alguma nota não avançar, enfim, toda a parte por trás que também faz o show acontecer, acontece no GBS. Então, a gente começou lá em 2023 a entrar mais e a gente começou a perceber que tinham muitas oportunidades de melhorias relativamente menores que, quando compiladas, poderiam virar um programa de transformação. E aí, num dos nossos workshops, mandando um abraço pro pessoal do GBS, que sempre recebe a gente muito bem lá, a gente percebeu que tinha muitas demandas. E aí a gente falou, poxa, a gente não consegue tratar isso projetinho a projetinho, vamos criar um programa. E aí, em parceria com a DTI, nós modelamos um programa específico para o GBS. Hoje a gente tem um squad da DTI exclusivo que trata essas demandas de maneira priorizada. Quando a gente vai lá, é bem legal, porque todo mundo quer que os projetos deles sejam priorizados primeiro, então tem uma metodologia por trás,
faz, rola um pouco, né, de não, o meu primeiro e tal. Baseado em resultados, a gente elenca quais são os principais projetos da vez e a gente ataca de 3 em 3. Então, é um projeto bastante estruturado e a gente, inclusive, está voltando lá mês que vem para já ter as primeiras entregas do Inova GBS. Então, com resultados financeiros apurados. E aí, para fechar... Eu só ia complementar porque ele tem 3 pilares, né? A gente fala de resultado, de processo e pessoas. Então, de novo, junto com a DTI, a gente está trabalhando como é que ensina, traz essa cultura, capacitação para as pessoas. A gente está trabalhando com um desenho de processo, porque não adianta só também, né, trazer e como é que esse processo fica antes e depois como é melhorado. E também com tecnologia e resultado, que são as entregas que vai aí. E aqui eu vou fazer uma menção também à Thalita, que a maneira como ela desenha isso é primorosa. Eu já falei isso várias vezes da Thalita DTI. E aí a gente tem esses desenhos dos antes e depois. E aí falando do legado, é justamente esse ponto que a Lelê colocou. Você acaba transformando a maneira como as pessoas trabalham, elas não querem voltar para a maneira anterior. Então quando elas começam a perceber que existe uma maneira melhor de fazer aquilo que elas fazem, que existe por exemplo, uma tecnologia que está associada a uma revisão de processo. O coleguinha que está do lado, que não foi contemplado naquela primeira onda, ele é o primeiro a voltar para a gente e falar: Lelê, Paulo, tem uma ideia aqui, vamos fazer isso e tal. E a gente vai criando o nosso pipeline de projetos. Então, para mim, o principal legado é de novo, você continuar permeando essa cultura de agilidade, essa cultura de inovação, essa cultura de fazer as coisas. Sempre existe uma melhor maneira de fazer aquilo que a gente faz. Então, isso para mim é o maior legado, mais do que os resultados financeiros que a gente apura. É a mudança de cultura. Mudança de cultura. Esse case é bem legal, cara, assim. É uma mistura de Lean com ágil em escala, começando no estilo bottom-up, vamos dizer assim. É um case que traz muitos ganhos, né, de saving, onde a pessoa consegue ali ter mais tempo para fazer análises estratégicas do próprio negócio, do próprio processo. Igual o Paulo falou, o negócio é uma iniciativa de muito orgulho, né? De muito orgulho e muito carinho. E tudo isso também com o apoio do líder do próprio GBS, né? Do início ao fim, assim. Que inclusive onde ele passa, ele fala sobre esse trabalho. Então, assim, é um trabalho a questão de ter um sponsor, isso também é fundamental. E aí, pra gente caminhar pro fim aqui, eu queria perguntar pra vocês dois, alguma dica, alguma coisa para as outras lideranças de CX, para as outras lideranças de projeto de inovação, algo que estão tentando puxar esse tipo de coisa dentro das empresas deles, assim, por onde que eles começam? Deixar uma dica aí para essa galera que tá tentando fazer diferente igual vocês fazem. O que a gente faz, a forma como a gente faz é começar pequeno. Então, não tentem resolver todo o problema logo do início, não tenta resolver o problema de todas as áreas ou todas as regiões logo do início. Então, acho que primeiro é sempre o famoso piloto, né? Então, como que você constrói uma primeira etapa, juntando as pessoas certas, trazendo ali um objetivo antes de escalar. Eu acho que esse foi a forma como começou. Eu falo que no início é desesperador, porque você fala assim, né? Eu queria estar transformando tudo, a oportunidade é gigantesca. Vai demorar muito para chegar lá. Exato. Mas a forma como você entrega, a consistência que você entrega e depois a velocidade que você escala é muito... Vou falar assim, é muito mais legal, sabe? É muito melhor. Então, vale muito a pena, assim, experiências, né, vividas aqui, porque foi desesperador no início e hoje a gente vê o efeito que isso causa, sabe? E aí, o negócio que eu iria adicionar também é que a gente é meio. Então, uma dica que eu daria é fazer as áreas perceberem esse valor e deixar as áreas promoverem aquilo que a gente faz. Porque primeiro que a gente não faz nada sozinho, a gente é meio, e é uma área tanto CX quanto inovação, a gente tem vários clientes, então se o nosso cliente está feliz, parece piegas, mas não é, porque os projetos de inovação eles só dão resultado se a área utilizar. O exemplo que a gente deu aqui, ele é top mundial de uso, a ferramenta é top mundial de uso na ADM. Se a área não utilizar, não colhe benefício. Então uma dica que eu daria é fazer a promoção da mentalidade de inovação, da mentalidade de CX pelas áreas. Tanto que a gente faz isso. Quando a gente entrega os workshops, a gente sai de cena e aí a gente chama de champions lá na ADM, são os donos das iniciativas. Quem promove, quem fala, quem dissemina o projeto são eles. E aí você acaba provando por outros lados que, bom, se deu certo para o meu amiguinho que senta do lado, eu quero que dê certo para mim também. Então eu vou procurar quem vai me ajudar. E a gente, na verdade, é
essas pessoas que ajudam, né? Mas o protagonismo é deles. Na DTI a gente fala muito sobre o poder das pontas, né? E aí, nesse caso aí é uma comprovação de que a ponta realmente tem o poder de mudar tudo. E aí, agora, pra gente encerrar mesmo, eu queria pedir para vocês uma dica de um livro, um artigo, um material, um outro podcast para as pessoas que estão escutando a gente. Posso começar Claro. nesse aí? Eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, não tem como não citar o livro Team of Teams, que fala basicamente em como transformar uma organização bem tradicional em um time de times, né? E poder das pontas, ação na ponta, decisões na ponta, eu acho que tem tudo a ver e eu queria deixar essa indicação. Eu vou falar duas, tá? Porque assim, eu falo que a gente trabalha muito com os parceiros e com as empresas. Então, eu aprendo muito todos os dias por causa das conexões que a gente faz. Então, assim, é mais fácil, né? As coisas que estão acontecendo, a gente captar também. Então, a gente se mantém muito atualizado com os parceiros ou com as próprias empresas e até com os concorrentes ali, clientes, enfim, a gente trabalha isso muito junto. Então, eu acho que eu vivo muito disso, assim, desse network no sentido de atualização. Mas hoje, uma empresa, uma pessoa, enfim, que nos ajuda muito, principalmente no agronegócio, é o time da Rural Ventures. Então, junto ali com o Fernando Rodrigues, enfim, a gente nos atualiza bastante, tanto com conteúdo quanto com essa questão de inovação dentro do agro, que é extremamente importante para a gente. E aí eu citaria, para adicionar, a gente também faz uso de muitos relatórios dessas consultorias maiores, né? McKinsey, PwC, Deloitte, que a gente lê bastante, tem muito acesso às informações, não exatamente para replicar algum modelo, para entender o que está acontecendo. A gente traz isso muito dentro da ADM também em algumas agendas para mostrar para as pessoas o que o mundo está fazendo. Pode não ser da nossa realidade ainda, mas a gente pode despertar uma ideia. Inovação. Exatamente, a gente tem isso de trazer o que acontece fora para dentro de casa. Trazendo a nossa realidade, né? Adaptando para a nossa realidade. Inovação. Às vezes a gente pega uma coisa que não tem nada a ver com a gente e consegue adaptar para o nosso contexto. Então, muito obrigado pela participação de vocês dois. Eu adoro quando vem cliente nosso da DTI para contar os cases, porque é interessante ver vocês falando sobre as coisas que a gente está construindo junto. É muito gratificante para a gente e para vocês também. Então, muito obrigado. Muito obrigado também, Rafa. Por nada, sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Voltem mais vezes. Obrigada, Só gente. chamar. Para quem escutou a gente até aqui, dá para avaliar lá na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário no Spotify, a gente tem o nosso perfil no LinkedIn, tem o canal público no WhatsApp e a nossa newsletter mensal. Muito obrigado, até o próximo episódio.